Olá, está começando mais um Ligado em Saúde. O programa de hoje vai falar sobre a doença neurológica que ficou popularmente conhecida como derrame, o acidente vascular cerebral. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o AVC é uma das doenças que mais mata no mundo. São cerca de 5,5 milhões de óbitos todos os anos. Mortes que, segundo especialistas, poderiam ser evitadas na maioria dos casos. Para explicar para a gente como isso é possível, convidamos o doutor Rossi Murilo. Ele é angiologista, cirurgião vascular e diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro. Olá, doutor, como vai? Olá, Juliana. Tudo bom? Tudo bem? Doutor, por que o AVC ficou conhecido como derrame? Na verdade, é uma expressão popular, né? Porque o AVC, a sigla acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, por ser uma manifestação neurológica, se atribuiu ao derrame pela questão, às vezes, de uma presença de uma hemorragia intracerebral. Então, o derrame talvez fosse associado justamente a um tipo de manifestação desse AVC, que seria a manifestação hemorrágica. Então, você teria como se fosse um derramamento de sangue, né? E aí ficou, por isso, estabelecido ou conhecido no meio popular como derrame. Mas, na verdade, esse é só um tipo de AVC. Existe outro e ainda mais grave, é isso? Na verdade, você teria que dividir o AVC em dois tipos, né? Nós teríamos o AVC isquêmico, que é aquele determinado por uma falta de sangue, por um entupimento de um sistema arterial que nutre o nosso cérebro, ou quando você tem um rompimento de um dos vasos intracerebrais, que aí provocaria uma hemorragia dentro do tecido cerebral. Esses casos são mais graves? O isquêmico é mais grave? Na verdade, você, dependendo da área do cérebro acometida, tanto pela isquemia, pela falta de sangue, ou pela área hemorrágica, é que vai dar a gravidade dessa manifestação. Por que o AVC acontece, doutor? Quais são as causas desse problema? Na verdade, o AVC, então, nós colocamos aqui na citação, né? Você pode ter um AVC pela falta de sangue, que caracteriza o AVC isquêmico, quando você tem uma obstrução em um desses vasos que nutre o cérebro. Aí você tem as duas carótidas e as duas vertebrais. Então, você tem ou um processo em evolução para a obstrução, que nós chamamos de estreitamento ou estenose desse segmento arterial, e por um detalhe de uma placa aterosclerótica, acaba fragmentando essa placa, e essa placa, às vezes, manda resíduos para o cérebro, provocando um processo obstrutivo temporário ou não, dependendo da evolução. Ou então, quando você tem um paciente, por exemplo, um aneurisma cerebral, ele rompe esse aneurisma, faz um processo hemorrágico, leva um AVC. Então, as causas elas estão relacionadas ao tipo. Nós sabemos que o AVC ele está relacionado a determinados fatores de risco, né? Esses fatores de risco é que justamente você tem que se policiar, você tem que tomar conta, que é para não deixar você evoluir em um quadro de AVC. E aí a gente está falando de que fatores de risco? Por exemplo, sexo. Ser homem ou ser mulher faz diferença? Sim, com certeza. A incidência é muito maior no sexo masculino, muito maior depois da sexta década. Né? Então, você é paciente acima de 60 anos. Então, idade é um outro fator de risco? É um outro fator de risco. São fatores que a gente chama de fatores genéticos, que você não tem muito como manipular, né? Que aí você tem a questão da idade, da questão do sexo, a questão da raça, é mais comum na raça negra do que na raça branca. Então, são fatores que você não tem como interferir, porque é uma evolução natural. A hipertensão arterial, talvez o fator mais importante no desenvolvimento do AVC, é a hipertensão arterial. Né? Esse controle rigoroso, essa observação que você deve manter de uma forma assim extremamente cuidadosa, a hipertensão é fundamental. Depois você tem o diabetes, que é a questão do diabetes, né? O paciente que tem os níveis de colesterol elevados, né? Então são pacientes, a obesidade, né? Sedentarismo, então são fatores que estão relacionados à evolução para um quadro de acidente vascular cerebral. E o diagnóstico, doutor? Como é que é feito o diagnóstico do AVC? E aí eu queria saber sobre a importância da precocidade desse diagnóstico na evolução do AVC.
Normalmente o AVC, ele te dá alguns sinais que mostram que você possa estar evoluindo para um quadro de obstrução arterial. Vamos chamar a atenção principalmente aqui para a questão do isquêmico, que é o que tem a maior incidência, né? Então, o paciente começa a desenvolver o que a gente chama de ataque isquêmico transitório. O que é isso, na verdade? É uma manifestação que ele tem, cerebral, por uma alteração neurológica, que mostra que o sistema arterial dele está tendo algum tipo de alteração que está levando a uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Como é que se manifesta isso, normalmente? Ele começa a ter perda de visão temporária, né? Perde visão temporária. Ele passa a ter, às vezes, a visão dupla, perde a força, às vezes, uma força muscular de um braço ou de uma perna. Sensações de formigamento, que são dormências que a pessoa tem, quer dizer, é outro tipo de manifestação. Dificuldade de se expressar, dificuldade de falar, né? Então, a gente até costuma dizer o seguinte: você, né, que está na sua casa, às vezes um pai seu que está evoluindo com quadro de AVC, tem manobras assim que qualquer pessoa pode fazer, que seria interessante você fazer e direcionar esse paciente para uma grande emergência mesmo, que é onde esse paciente tem que ser inicialmente direcionado. Então, são aquelas manobras assim básicas, assim, você pede a pessoa para dar um sorriso para você, né? Se ela sorrir e se notar um desvio dos lábios, o desvio da comissura, que é esse cantinho da boca, para um dos lados, você passa a suspeitar. Pede para ele fazer uma movimentação, elevar os braços, né, os dois braços, e aí você vê se ele eleva um, mas não consegue elevar o outro, entendeu? Ou então ele manda ele repetir uma frase que você mandou ele, que você fez. Você faz uma frase e manda repetir. Se ela tiver dificuldade nessas 3 manobras simples que qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser um médico, né? Você já pode seria interessante levar para uma avaliação médica. Agora, esses sinais, eles aparecem quanto tempo antes da crise em si, do acidente vascular em si, doutor? Novamente, essas manifestações são manifestações súbitas. Tá? Você não tem assim você não tem um tempo que isso vai desenvolver, entendeu? Nada disso. É uma manifestação aguda. Sim, mas pode acontecer, por exemplo, desses sinais acontecerem uns 6 meses, por exemplo, antes do AVC, e aí a pessoa não dá importância. Ah, não, sim. Depois... Nesses sinais menores que te dão os sinais indiretos, assim, às vezes acontece bem antes até dos 6 meses, né? Tem bem paciente, antes. Bem antes. Às vezes você tem com 3, 4 anos de manifestar um quadro assim, intenso mesmo do AVC. O AVC necessariamente deixa sequelas. É isso que a gente está falando? Ou às vezes não? Não. Na verdade é o seguinte, você tem 3 tipos de evoluções, né? Você tem aquele AVC que tem esse tipo de manifestação e todos esses sintomas, todas essas manifestações, elas se revertem em 24 horas. Aí você diz que é justamente o ataque isquêmico transitório. Foi um paciente que te deu o sinal. Ele te deu aviso que você tem algum problema e que precisa ser avaliado. Tem aquele paciente que a manifestação ela dura mais de 24 horas. Ela pode durar, às vezes, de 2, 3 semanas, mas que você ainda assim consegue reverter a paresia, a paralisia, tudo isso. Ou aqueles pacientes que aí não, esse não tem jeito. Esse fica mesmo com a sequela e dificilmente consegue reverter. Que tipo de sequela, doutor? Aí é justamente isso, é um paciente que são restritos ao leito, entendeu? Que não consegue mais andar, não consegue mais fazer nenhum tipo de expressão, não consegue não escrever. A comunicação, a intercomunicação social fica muito reduzida, porque ela não consegue mais falar, né? Então, são essas principais manifestações. E o AVC pode voltar, né? Normalmente, um paciente que tem associado, que você identifica um daqueles fatores de risco que nós falamos e que você não atua para inibir ou para tentar corrigir, fatalmente vai ter um outro AVC. Agora, doutor, a gente chamou a atenção na abertura do programa a respeito da possibilidade de prevenção de um AVC, né? A gente citou durante o programa a atenção que se deve ter aos sinais que o corpo dá, mas também é preciso, falando em prevenção, imagino eu, né? Estar atento à alimentação, exercícios físicos, é por aí o caminho da prevenção? Com certeza, exatamente isso. Porque a alimentação, onde você tem uma dieta assim, pobre em gorduras, né? Pobre em carboidratos, açúcar, né? Você tem que reduzir, porque
Você com isso, você com uma dieta balanceada em sal, entendeu? Então, para você com isso, você elimina a hipertensão, você elimina o descontrole do diabetes, você elimina a questão da obesidade, que a obesidade ela está relacionada tanto ao diabetes quanto à hipertensão, que nós já vimos aqui que é o fator-chave na questão do AVC, que é a hipertensão. Então, acho que se você fizer uma boa alimentação, uma prática esportiva ou física regular, você está cuidando bem da sua parte circulatória. Está dado o recado. Rossi Murilo foi o nosso convidado de hoje. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi uma ótima entrevista. Obrigada. Obrigado a você pela oportunidade de divulgar e chamar a atenção justamente para esse importante tema da medicina. Obrigada. O tema do nosso programa de hoje foi uma sugestão do Marcelo Santana, de Recife, Pernambuco. Participe você também do Ligado em Saúde. Mande sugestões para o nosso e-mail ligado@canalsaude.fiocruz.br ou ligue 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Eu espero você no próximo programa para a gente ficar ligado em saúde. Até lá!